Hoje, tomemos algum tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Aqueles que procuram a Deus. Enquanto percorremos o caminho da fé, encontramos frequentemente muitas dificuldades e obstáculos. Quando confrontadas com situações tão difíceis, há pessoas que apenas tentam encontrar uma saída por conta própria. Por outro lado, há pessoas que procuram a Deus em primeiro lugar. Através das palavras de Deus na Bíblia, hoje, tomemos algum tempo para examinar a história dos nossos antepassados da fé que sempre procuraram Deus em todas as situações difíceis e alcançaram repetidamente a vitória. Podemos aprender com a sua história quando enfrentamos qualquer situação desafiadora. Não devemos apenas procurar soluções, mas, sim, procurar Deus em primeiro lugar. Através dos ensinamentos da Bíblia, vamos descobrir que quando procuramos a Deus, haverá sabedoria, uma solução e a sua ajuda. Quando acreditarmos no poder de Deus, procuraremos a Deus sempre que surgirem dificuldades. No entanto, a maioria das pessoas tende a acreditar mais no poder humano, pensando: eu sei a quem procurar ajuda, ou esta pessoa tem poder neste mundo. Há pessoas que tentam resolver problemas através do poder humano. É claro que tais métodos podem não ser maus, mas espero que vocês e eu possamos sempre procurar e pedir, primeiro, a ajuda de Deus. No tempo dos reis de Israel, os reis enfrentaram muitas dificuldades ao governarem os seus reinos. Hoje, tomemos algum tempo para aprender a lição de Deus através da história dos reis. Vejamos 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Israel tinha sido um reino que acreditava em Deus Jeová desde os tempos antigos. No entanto, o rei Acasias não perguntou a Deus se ele se recuperaria da sua lesão, mas em vez disso, ele procurou a ajuda de outro Deus. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas, sem falta, morrerás. Então, Elias partiu. No final, o rei Acasias não conseguiu sair da sua cama. Ele morreu lá. Ele reinou apenas 2 anos. Ele foi um dos reis infelizes. O rei Acasias não procurou a ajuda de Deus em quem os israelitas acreditavam. Ele escolheu o caminho tolo de perguntar a outro Deus se ele se recuperaria da sua lesão. Israel foi dividido em 2 reinos separados, Israel a norte e Judá a sul. Originalmente, eles eram um só reino, não eram? No entanto, depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido em 2 reinos separados, o reino de Judá no sul e o reino de Israel no norte. Depois do reino ter sido dividido, no caso de Israel a norte, nem um único rei acreditou devidamente em Deus. No entanto, cerca de 40% dos reis de Judá do sul percorreram o caminho certo aos olhos de Deus.
Entre a história dos reis, vejamos sobre o rei Josafá. O rei Josafá reinou sobre Judá do Sul durante 25 anos. Ele era um homem que trabalhava diligentemente ao lado de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Uma vez que os moabitas e os amonitas viviam perto da fronteira de Israel, eles eram sempre uma ameaça para os israelitas. A fim de invadir o reino de Judá, eles formaram uma aliança. Versículo 2. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Quando o rei Josafá ouviu que vinham para fazer guerra contra ele, ele foi buscar a Deus. O ponto importante está no versículo 12, por isso passemos para o versículo 12. Vejamos o versículo 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pode ter havido vários outros métodos e estratégias, mas primeiro, ele queria conhecer a vontade de Deus. Por isso ofereceu a oração a Deus e pediu a sua ajuda. Como podemos parar aqueles exércitos que vêm fazer guerra contra nós? Não temos poder para os confrontar. Só olhamos para si. Deus, por favor, conceda-nos a vitória nesta guerra. Versículo 14. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jael, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Deus disse-lhes para olharem apenas para a libertação que Ele lhes daria. Deus disse-lhes: Vede que tipo de resultado darei àqueles que me procuram e dependem de mim. Vamos passar para o versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar, e, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Aqui, que reinos se uniram contra Israel? Os homens de Amon, Moabe e Monte Seir estavam unidos. No entanto,
Quando o povo de Deus em Judá se levantou e começou a cantar e a louvar, rendei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, uma obra milagrosa de Deus foi realizada. Os amonitas e os moabitas começaram a atacar os homens do Monte Seir. Depois de terminarem de abater os homens de Seir, os amonitas e os moabitas começaram a lutar uns contra os outros. Quando os guerreiros de Gideão atacaram o exército midianita, os midianitas atacaram-se uns aos outros com as suas espadas e perfuraram-se uns aos outros com as suas lanças. A mesma coisa aconteceu aqui. Portanto, através da história do rei Josafá, podemos confirmar que devemos sempre confiar em Deus em vez de depender de quaisquer outros deuses. Por esta razão, quando encontramos problemas enquanto pregamos o Evangelho ou percorremos o caminho da fé, devemos procurar primeiro a Deus. Está escrito na Bíblia que tudo o que aconteceu no passado foi registado para ensinar-nos lições. Como Deus tem sempre todas as respostas para os nossos problemas, quando o buscamos em primeiro lugar, Ele permite-nos experimentar resultados graciosos como os do rei Josafá. Podemos confirmar isto através da Bíblia. Houve muitos reis, mas vejamos a história do rei Ezequias. Vejamos 2 Reis, capítulo 19, versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Quando o rei Ezequias enfrentava um problema difícil, ele perguntava: Deus, esta questão surgiu. O que devo fazer em relação a isso? Como um rei que governava a sua nação, Ezequias possuía a sabedoria para mobilizar os seus militares e conhecia várias maneiras de lidar com as situações. No entanto, ele não usou esses métodos. Ele priorizou a busca de Deus na resolução dos problemas. Vamos continuar a examinar a sabedoria dos reis no versículo 21. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A Virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou mensageiros ao povo de Judá para falar blasfêmia e insultos contra Deus e contra o rei Ezequias. Ao ouvir isto, o rei Ezequias ficou muito angustiado. Versículo 23. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei, e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso, não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Enquanto Senaqueribe estava a invadir Judá com um grande exército, o rei Ezequias procurou a Deus e pediu a sua ajuda porque percebeu que não poderia resolver todos estes problemas sozinho. Esta é a cena em que Deus confortou o rei Ezequias. No versículo 30, está escrito: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi.
Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarzer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Antes da ajuda de Deus, a situação era verdadeiramente desesperadora. O rei da Assíria enviou o seu comandante chamado Rabsaqué e o seu exército para ameaçar o reino de Judá e incutir grande medo. Mas o resultado foi que Deus o fez regressar ao seu reino sem sequer disparar uma flecha. Depois de o rei da Assíria ter regressado ao seu próprio país, ele foi morto. Esta cena é descrita com mais detalhes no segundo livro de Crônicas. Passemos para 2 Crônicas capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Desta forma, o rei Ezequias celebrou a Páscoa graciosamente. Ele foi um dos reis que ensinou ao seu povo: devemos sempre procurar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Então, podemos receber bênçãos de Deus. Em 2 Crônicas 30, ele celebrou a Páscoa com o seu povo, graciosamente, e no capítulo 31, ele destruiu todos os ídolos. Vejamos o capítulo 31, versículo 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para sempre fazer o quê? Para sempre buscar a seu Deus. De todo o coração o fez e prosperou. Deus abençoou em tudo o que ele fez. Por isso o seu reino prosperou e desenvolveu-se ainda mais. Esta é a razão pela qual o rei Ezequias desfrutou de uma tremenda prosperidade naquela época. De acordo com o registro bíblico, tudo lhe correu bem, não importando o que ele fizesse. No entanto, entretanto, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, como vimos em 2 Reis, capítulo 19. Vamos passar para o capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Como vimos em 2 Reis, capítulo 19, ele orou primeiro a Deus e preparou, com os seus príncipes, uma defesa contra os seus inimigos. Vejamos que tipo de fé Ezequias incutiu em todas as pessoas que estavam com ele. Versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Ou seja, o rei da Assíria e o seu vasto exército. Com ele está o braço de carne. Significa que apenas os seus braços físicos estavam com ele. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos continuar com o versículo 9. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo:
Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém. Acaso não vos incita Ezequias, para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Assíria? Rabsaque envolveu-se em propaganda maliciosa para abalar a fé do povo segundo o mandato do rei assírio Senaqueribe. Consequentemente, todas as pessoas estavam com um pouco de medo, tremiam e passavam por várias dificuldades. No entanto, vejamos como Deus lidou com isto. Passemos ao versículo 20. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha. Como é que ele voltou para a sua terra? Voltou para a sua terra. O rei da Assíria vangloriou-se do seu poder, ameaçou o povo de Judá, e enviou o seu comandante Rabsaque para blasfemar contra Deus e o rei Ezequias sem hesitação. No entanto, Deus aniquilou todos os 185.000 soldados numa só noite, fazendo com que o rei da Assíria se retirasse envergonhado. Esta expressão não se encontra em 2 Reis, capítulo 19. Está escrito, ele retirou-se para a sua própria terra coberto de vergonha. Ele estava muito envergonhado. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e, o que ele fez? Lhes deu paz por todos os lados. Deus cuidou sempre deles. É nisto que o rei Ezequias era bom. Ele tinha percebido corretamente a verdade. Sempre que enfrentava um problema, orava sempre a Deus. Ele perguntou a Deus primeiro e depois consultou os funcionários. A Assíria era o reino mais poderoso da época. Embora tivesse 185.000 soldados, Deus enviou o anjo e destruiu-os a todos numa só noite. Quando nos deparamos com situações difíceis que nos fazem pensar, todas as coisas que se desenrolam diante dos nossos olhos estão além do nosso controle, e não há caminho com a nossa própria sabedoria. Devemos primeiro procurar a Deus em vez de procurar um caminho físico. Todos os filhos de Deus devem ter a fé como a de Ezequias. Vamos continuar com o versículo 22. Assim, livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi o que foi, enaltecido à vista de todas as nações. Aqueles que procuram a Deus e colocam a sua confiança nele são sempre altamente considerados por todas as nações. Deus os exalta acima de todas as nações. Deus abençoou o rei Ezequias em tudo o que ele fez e derramou a sua graça sem limites. O que estava por trás de tudo isto? Ezequias celebrou a Páscoa, destruiu todos os ídolos e tentou dirigir as mentes dos israelitas, que adoravam outros deuses, para Deus. Ao pensarmos nos seus esforços que resultaram em grande bênção sobre Judá, o que devemos fazer? Espero que nesta época nós, também, estejamos sempre do lado de Deus. Busquemos a Deus primeiro, consultemos Deus, e depois avancemos. Se existirem 2 grupos de pessoas, aqueles que procuram a Deus primeiro e aqueles que procuram uma solução por si só primeiro, a qual grupo devemos pertencer? Devemos procurar a Deus em primeiro lugar. Deus, falta-me sabedoria e fé, e estou cheio de falhas. O que devo fazer?
Por favor, ajude-me para que eu não confie na força dos outros, mas sim me torne um do seu povo que pode sempre depender da sua força. Quando pensarmos desta forma, as coisas correrão incrivelmente bem. As questões serão resolvidas facilmente, tal como a história do reino de Judá que se tornou muito poderoso durante o tempo do rei Ezequias. Por mais desesperada que seja a situação, Deus sempre dá respostas àqueles que o procuram. Vejamos 1 Samuel capítulo 17. Vejamos o versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Além, e os israelitas no outro monte do lado de Aquém, e, entre eles, o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Caríssimos, não é Golias o grande gigante? Este enorme gigante blasfemou contra Deus e o seu exército todos os dias, mas ninguém se chegou à frente. Isso foi porque não havia adversário digno. Todos tremeram diante da ousadia de Golias. Até mesmo o rei Saul, um veterano calejado em batalhas, não era nada diante de Golias. Eles não sabiam o que fazer. Nessa altura, apareceu um jovem chamado Davi, que tinha sido ungido por Deus. Vejamos 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqueles que dependem de Deus serão sempre vitoriosos em qualquer época. O físico de Davi não era comparável ao de Golias. Muitas pessoas pensaram que Golias venceria a batalha. No entanto, o resultado da sua luta foi totalmente diferente da expectativa das pessoas. Algo completamente inesperado aconteceu. Golias foi derrotado por Davi com uma funda. Davi fez uma obra tão incrível. Como pôde Davi fazer tal obra? Ele veio em nome do Senhor Todo-Poderoso. Continuemos a ler. No versículo 46, está escrito: Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Com este tipo de fé, Davi foi lutar contra Golias. Ele nunca foi para a guerra dependendo dos seus talentos, habilidades ou armas. Tudo isto não passava de ferramentas pobres que não eram adequadas para derrotar Golias. No entanto, Deus estava com Davi que foi em frente, confiando apenas em Deus, e concedeu-lhe a vitória. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra.
Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aqueles que procuram sempre a Deus. Hoje, acredito que é uma lição que todos nós precisamos de aprender através da história destes reis no passado. Quando o inimigo chamado Golias blasfemou contra Deus e desafiou os exércitos israelitas, todo o exército tremeu, até mesmo os soldados experientes. Mesmo que o seu inimigo amaldiçoasse o seu Deus, eles ficaram parados. No entanto, Davi disse: posso eu ficar parado enquanto ele blasfema contra Deus? Quando ele disse, eu irei derrotá-lo, o rei Saul tentou dissuadi-lo no início. Golias cresceu para ser um homem poderoso desde a sua juventude. Você não é apenas um menino pastor. Ele nem sequer estava qualificado para ser recrutado como soldado, pois era apenas um menino que cuidava das ovelhas. Quando Saul disse, não podes sair contra Golias, Davi reuniu coragem e disse, tenho apacentado as ovelhas do meu pai. Quando um leão veio e levou um cordeiro, eu agarrei pelos seus cabelos, feri-o e salvei o cordeiro. Deus sempre me protegeu. Ele sempre me ajudou a ser vitorioso. Ao ouvir as palavras confiantes de Davi, o rei Saul não teve escolha. Ele deixou Davi vestir a sua armadura e ir para a batalha. No entanto, a armadura era desconfortável. Por isso Davi tirou-a e vestiu as suas roupas normais. Num ambiente físico, parecia impossível Davi prevalecer. No entanto, para alguém que procura constantemente e depende de Deus, Deus está sempre com eles. Uma vez que Deus está sempre lá para os ajudar, mesmo que o inimigo seja 10 ou 100 vezes maior do que Golias e venha contra eles, será uma batalha que nunca poderão perder. Ao levarmos a cabo o Evangelho, enfrentaremos muitas dificuldades pessoais e a Igreja também enfrentará muitas dificuldades. Não devemos desistir, pensando apenas em como encontrar uma solução por conta própria. Em vez disso, a quem devemos procurar? Devemos sempre procurar a Deus. Isso porque em Mateus, capítulo 28, Deus prometeu que estará sempre conosco. Até quando Ele estará conosco? Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Davi deve ter orado a Deus, Deus, estás ao meu lado, certo? Hoje vou lutar contra Golias. Por favor, ajude-me. Assim, ele não acabou apenas por colocar algumas pedras numa funda para lutar contra Golias. Ele não trouxe uma espada ou uma lança. Da mesma forma, Deus estará sempre com aqueles que o procuram em todas as épocas e lhes dá a vitória. Foi o mesmo na história do rei Ezequias e do rei Josafá. Deus concedeu a vitória ao rei Josafá, ao rei Ezequias e a Davi na batalha contra Golias. Todas as histórias das vitórias de Deus são eventos reais que aconteceram no passado. Não são fictícias. Tanto o Deus daquela época quanto o Deus de hoje são o mesmo Deus. Ele nos ajudará até ao fim. É por isso que ele diz, eu estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Deus está aqui hoje e Ele está sempre presente no campo do Evangelho. Deus está conosco em nossa casa e nos nossos locais de trabalho. Sentindo a presença de Deus o tempo todo, devemos pensar, estou em falta de muitas maneiras. Sou demasiado fraco para o fazer sozinho. Deus, por favor, ajude-me. Se me ajudar, estou certo de que posso fazer tudo. Se orarmos a Deus pela sua ajuda,
O que acontecerá às situações difíceis que encontrarmos? Serão facilmente resolvidas como se fossem nada. Foi o mesmo quando Jericó foi conquistada. Foi o mesmo quando Gideão derrotou 135.000 midianitas com 300 guerreiros. Foi o mesmo quando o Mar Vermelho foi dividido. Deus abre sempre o caminho para aqueles que o procuram. Não devemos desistir facilmente, pensando que isto só aconteceu no tempo dos reis e não pode acontecer na nossa época. Todas as sombras do passado existem para o bem desta época. Esperando que todos nós dependamos sempre de Deus e o procuremos nesta época, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.